temos examinado o livro de Juízes para encontrar nele orações e, salvo equívoco de memória, esta é a quarta reflexão que fazemos em Juízes. Uma das reflexões, se eu não me engano, a segunda, nós vimos várias orações, porque elas eram exatamente as mesmas. E clamaram os israelitas ao Senhor por socorro. Era essa oração, dentro daquele ciclo repetitivo de queda em pecado, entrega ao inimigo, clamor a Deus, livramento, queda em pecado, e aí vinha repetindo. Hoje nós temos duas orações muito parecidas, as duas únicas orações que Sansão fez. Elas estão registradas no capítulo 15, versículo 18, Juízes 15, 18, e a outra, aparentemente diferente, mas não tão, em 16, do 28 ao 30, parte A. Juízes 15, sentindo grande sede, orou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação, morrerei eu agora de sede e cairei na mão destes incircuncisos? A segunda oração, 16, a partir do versículo 28. Orou ou clamou Sansão ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse, está aí a parte segunda da oração: morra eu com os filisteus. Pai querido, tem misericórdia de nós e nos ensina a partir da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Geralmente, nós buscamos o pronto-socorro quando em emergências. Me lembro quando trabalhava lá no seminário, estive algumas vezes aqui no pronto-socorro da 14, trazendo um funcionário ou alguém com um problema, quebrou a perna ou alguma coisa mais grave. Mas é um mau sinal nosso quando buscamos a Deus apenas em momento de emergência, apenas para que Ele nos livre de um determinado aperto. Devemos buscar o Senhor sempre, estar em comunhão permanente com o Senhor, no nosso dia a dia, na nossa entrada e na nossa saída, assim como George Müller fazia. Nós podemos tirar boas lições para as nossas vidas a partir da caminhada de Sansão, que não é das mais recomendadas. Mesmo assim, nós podemos aprender com ele. Sansão, o maior problema de Sansão, e isso aí é uma lição para todos nós, uma lição negativa, foi com relação à fraqueza sexual. Sansão tenta casar erradamente com uma filisteia em Tímina. Sansão se envolve com uma prostituta em Gaza. Sansão se apaixona por Dalila de Soreque, com terríveis resultados. Escravo das suas próprias paixões, tal qual o rei Davi, Sansão podia enfrentar um gigante ou até um leão e ganhar, mas ele perdeu para sua própria lasciva. Por causa da lascívia,
de Sansão, ele deixou de ser Sansão, pequeno sol, isso que quer dizer o nome, Sansão, e terminou seus dias nas trevas da cegueira. Devemos ter grande cuidado, todos nós, nesta área, para que a gente não faça, para que a gente não seja escravo de sexo, uma força tão poderosa. E aquele que acha que está incólume, aquele que acha que não pode cair, ouça a voz do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Uma grande lição da vida de Sansão. Mas os problemas sexuais não foram os únicos na vida de Sansão. Sansão fez escolhas erradas, cometeu pecados grosseiros, como por exemplo, Sansão rouba e mata 30 homens para pagar uma aposta, em Juízes 14, 12 em diante. Também eu penso que tão grave quanto as aventuras amorosas de Sansão foi o fato que ele violou o seu voto nazireu. Vocês lembram que no Antigo Testamento o nazireu era aquela pessoa separada, consagrada para o Senhor. O nazireu não podia beber vinho, não podia comer qualquer derivado da videira, fosse vinagre, fosse mosto, fosse o que quer que tivesse relação com a videira. O nazireu não podia comer qualquer comida impura, segundo as leis de Moisés. O nazireu não podia ter contato com cadáveres e nem poderia cortar o cabelo. Nesse caso eu poderia ser nazireu, né? Não haveria muita dificuldade. Mas Sansão viola todos os passos do nazireu. Ele viola a lei cerimonial, se aproximando do leão que ele mesmo morreu, e dali tira o mel, muito conhecida. Ele se envolve com vinho numa festa, onde com certeza rolou muito fruto da uva, uma festa, um banquete, em Juízes 14, 10. Então a gente sabe que Sansão viveu uma vida um tanto desregrada, né? E o que é interessante, me chamou a atenção enquanto eu comparava a vida de Sansão com outros, é que quando a gente tem alguns personagens da Bíblia a respeito de quem pouco ou nada é dito, dá até para a gente desculpar. Não, a gente não sabe muito a respeito dessa pessoa. Existem juízes, como por exemplo Ibissã, Elon e Abidom, que tem apenas uma linhazinha sobre toda a sua vida. Por exemplo, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel 10 anos, morreu e foi sepultado. Uma linha. Aí eu comparei um juiz desse aqui com Sansão. Sansão, pasme, tem 4 capítulos. É o juiz de mais longa narrativa. Então a gente espera que a gente irá colher muita informação, principalmente se ele é um homem espiritual, de coisas espirituais, já que capítulos 13, 14, 15 e 16 de Juízes são dedicados à vida desse homem. Nenhum outro comandante militar no livro de Juízes tem tanto espaço. Porém, o que se vê na vida deste homem são apenas 2 orações. Um espaço enorme de narrativa, a maior narrativa sobre um comandante militar, e 2 orações. Na primeira oração, Sansão corre o risco de morte.
ele está na beira da morte. E na segunda oração que ele faz quando ele já está morrendo, ele pede para que a sua vida seja dada em sacrifício. É isso aí. Ele só ora emergencialmente. Ele só ora pronto socorro. Ele só ora no momento do aperto. O contexto da primeira oração que nós lemos Juízes 15, 18. O contexto disso aí, para que você entenda essa oração, Sansão havia casado com uma moça que os pais não queriam. Os pais eram contra, mas acabaram cedendo. Ela não era israelita. Ele casa com ela e lá eles dão um grande banquete e ele faz uma aposta, dá uma charada, dá um enigma para aquele povo. E aí então ele diz: olha, se vocês descobrirem essa parada aqui, essa charada, esse enigma, eu dou para vocês tantas vestes, eu dou um prêmio. Se vocês não descobrirem, vocês dão para mim. Eles toparam a parada lá na festa, uma semana de festa. Então, quando eles viram que não estavam descobrindo a charada que Sansão havia proposto, eles foram em cima da moça. Disse: olha, se nós não descobrirmos, nós vamos queimar tua casa contigo e com teu pai dentro. E a moça, noiva de Sansão, foi com ele: meu amor, me conta, que charada é essa que tu colocaste? E ela amolou no resto dos dias, e Sansão então acabou dizendo para ela a resposta do enigma que ele havia proposto. E aí então ele teve que sair para adquirir o prêmio para aquelas pessoas, que ele disse: se eu ganhar, vocês me pagam, se vocês descobrirem, eu pago vocês. Ele foi então atrás. Isso está registrado no capítulo 15, a gente leu só o 18, a partir do versículo 1 tem todo esse registro aí. Mas quando Sansão volta, depois que ele paga o prêmio, quando ele volta, alguns meses depois, o pai da moça tinha feito um outro camarada casar com a mulher de Sansão. Sansão não havia consumado o matrimônio. Sansão fica furioso com aquilo. E aí ele pega 300 raposas, é uma parada bem até cômica. Eu me lembro sempre do pastor Edilson Braga, que dizia: vamos tocar fogo na seara dos filisteus, como Sansão fez com as raposas. Sansão junta 300 raposas e então amarra uma no rabo da outra com tição e solta aquelas raposas no meio das plantações dos filisteus e pega fogo tudo, pega fogo olival, vinhal, se acaba tudo o cereal. Os filisteus obviamente ficam furiosos com aquela situação que Sansão fez, descobrem que foi ele, vão em cima dele, cercam Judá, e Judá então, a tribo, se junta 3.000 homens para ir atrás de Sansão para entregar ele. E aí então eles vêm, Sansão está numa caverna, e eles: olha, se vocês prometerem que vocês não vão me matar, eu deixo com que vocês me amarrem. Os 3.000 homens amarram Sansão e levam até os filisteus. Quando os filisteus veem Sansão amarrado, chegou o nosso dia, né? Vamos comê-lo para lanche agora. E quando Sansão chega muito perto, ele arrebenta as cordas e pega a queixada de um jumento, e numa longa batalha mata 1.000 homens, e exausto ainda, ele diz, ao ponto de morrer de sede, depois daquela matança, depois daquela carnificina todo, ele ora. 15 e 18, é a primeira oração. Clamou Sansão ao Senhor, pois tinha grande sede, dizendo: tu me destes esta grande vitória, agora eu vou morrer de sede
e cair nas mãos desses incircuncisos? E é interessante que Deus responde, olha aí no próximo versículo, Deus responde a oração emergencial, a oração pronto-socorro de Sansão. Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água, Juízes 15, 19. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. Ele pode continuar a viver, porque Deus o respondeu naquele momento emergencial. Esta é a primeira oração na vida deste, pelo menos registrada na Bíblia. Não sabemos se houve outras, mas o registro na Bíblia, essa aqui é a primeira. O contexto da segunda oração, já no final da vida deste homem, após ter vivido uma vida aparentemente com pouca ou nenhuma comunhão com Deus, Sansão pede socorro ao Senhor. Sansão foi traído por Dalila, teve os 2 olhos furados, vazados, passa um certo tempo como escravo, empurrando moinho. Quem empurrava a moinha era boi, era animal. Então ele foi tratado como um animal, consequência de uma vida de pecado, né? Quanto mais você se afasta de Deus e não há arrependimento, e aqui a gente está vendo ele uma vida inteira, não um pedaço de vida, mas uma vida inteira longe do Senhor. Ele acabou como escravo, mas ele é levado a uma grande festa ao deus peixe, que é o deus Dagon. Neste grande festival, um prédio gigantesco, o povo, milhares estão ali louvando ao deus Dagon. Então mandam buscá-lo para se divertir com ele. E na mais absoluta fraqueza, Sansão ora ao Senhor que lhe restitua as forças uma última vez. Ele faz um sacrifício de sua própria vida, ele entrega a sua própria vida. Isso aqui não é suicídio, ele está entregando a vida dele como sacrifício, já que os filisteus eram os inimigos do Senhor. Eles vão comigo, eles vão baixar a cova comigo. E ele diz, 16:30, que eu morra com os filisteus. Outra vez, Deus responde, restituindo as forças de Sansão. Como diz o texto, então ele empurrou as colunas com toda a força. O templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, 16:31. Na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Interessante que o começo da história desse homem aparentemente era super promissor. Sansão e Jesus são um dos poucos que são anunciados, o anjo vem anunciar. Nenhum outro juiz teve a sua gravidez, a gravidez de sua mãe anunciada. Maria, mãe de Jesus, recebeu o anúncio, e a esposa de Manoá recebe o anúncio que ela, embora estéril, ia ter um filho, um grande libertador. Então, o começo da vida de Sansão aparentemente vai ser tremendo. Esse cara vai despontar de uma forma espetacular. E ele ainda faz algumas coisas boas. Eu narrei ainda há pouco algumas coisas muito ruins: roubo, lascívia, prostituição, etc. Mas Sansão também faz algumas coisas boas, o que, penso eu, dado o anúncio do anjo, ele faria muito mais. Mas eu queria registrar algumas coisas boas que Sansão fez. A Bíblia diz em Hebreus 11:33 que alguns homens fecharam a boca de leões. Hebreus 11:33. Sansão, em completo destemor diante do leão, em Juízes
14, 5 e 6, devido sua fé, fechou a boca do leão. Um outro exemplo de uma coisa de fé, já que Hebreus chama Sansão do herói, um dos heróis de fé, como nós temos visto aqui de manhã, tornaram-se, 11:34, Hebreus 11:34, alguns heróis tornaram-se poderosos na guerra. Sansão é um dos poucos juízes que luta sozinho. Ele não convoca exército. Não há nenhum registro de Sansão, diferente de Gideão, por exemplo, Eude e outros, que Jefité e outros juízes que sempre trabalham com um grande exército. Sansão sempre está só. E ele domina exércitos sozinho por causa da sua grande fé. Diferente da maioria dos juízes, Sansão nunca tenta levantar um exército para ajudá-lo. Em todas as suas pelejas contra os inimigos de Israel, ele atua sozinho. Por exemplo, Juízes 15:8, lemos que ele atacou os israelitas sem dó nem piedade e fez terrível matança. Então ele demonstra fé. Deus queria libertar Israel e ele deu cabo a essa libertação, apesar das suas falhas. A gente aprende com Sansão positivamente que não há inimigo, nem mesmo um exército inteiro, que não possa ser vencido. Satanás e todo o inferno juntos não pode vencer um crente, amém? Satanás e todos os capetas reunidos não pode vencer um crente que acredita que aquela situação pode ser mudada. Você tem situações difíceis que você enfrenta, lutas, problemas. Às vezes pessoas me procuram com situações só Deus, aparentemente, mas eu tenho que crer como pastor que Deus pode instilar fé naquela pessoa, que Deus pode mudar o quadro, Deus pode mudar o coração do filho, Deus pode mudar o coração da esposa, Deus pode mudar o coração do patrão, Deus pode mudar a situação da empresa. Sansão creu e fez coisas tremendas, lutou contra animais, carregou um portão de peso indescritível, destruiu um sem número de inimigos do Senhor. Você e eu podemos fazer a mesma coisa espiritualmente, se nós crermos. Agora, o que é negativo, e esta é a ênfase das orações de Sansão, é que nós não devemos ser como ele quanto a usar Deus como pronto socorro, só buscar o Senhor para pedir ou apenas em momentos de extrema necessidade. Qual seria o estilo de vida de comunhão com Deus diretamente oposto à oração pronto socorro? Qual seria o estilo de vida de comunhão com Deus que seria diametralmente o polo oposto da oração pronto socorro? Está a resposta em 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17, um texto curtinho, mas muito conhecido, que diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Se nós nos voltamos para o Senhor apenas na hora da emergência, a gente faz dele um mordomo à nossa disposição. Me lembro quando eu morava em São Brás, numa vila, Santa Lúcia, atrás do mercado. Eu me lembro de um estudante que morava numa república lá embaixo, que se dizia crente, e ele ia para a igreja e buscava a Deus nos dias de prova. Ele nunca vinha para a igreja, nunca tinha interesse nenhum em Deus, a não ser quando a coisa apertava. Eu me lembro que uma vez eu fiquei assustado, eu digo: rapaz, eu nem sabia que tu eras crente.
Eu nunca imaginei que tu fosses crente. Não, porque não, eu estou indo para a igreja. Eu disse, é mesmo? Que coisa mais estranha. Não, porque o negócio apertou. Tem umas provas aí, a prova final. Eu estou em recuperação em várias matérias, a coisa está terrível. E eu vou para a igreja. Oração pronto socorro, né? Oração pronto socorro, que busca o Senhor apenas quando a coisa está preta. Essa não deve ser a nossa postura. Geralmente, orações deste tipo podem ser respondidas, como nós vimos no caso de Sansão, e às vezes o Senhor, por sua misericórdia, mesmo a gente distante, responde, mas não é isso que Deus espera de nós. O nosso Criador deseja comunhão conosco sempre. E a melhor maneira de colocar em prática esta comunhão é através da oração. E como que a gente coloca em prática um comando desse? Olha o comando: orai sem cessar. Como que a gente pode colocar isso aqui? Obviamente que a gente não pode ficar de joelho incessantemente. Nós temos as nossas atividades, os nossos trabalhos, nós temos N coisas a fazer no curso do dia. Como que a gente cumpre esse comando? Tem algo que a gente faz sem cessar e que muitas vezes não nos damos conta? Será que existe algo que a gente faz sem cessar e muitas das vezes a gente nem está pensando? Sim, respirar. Respirar. A gente respira sem cessar e na maioria das vezes, agora a gente ficou consciente, porque eu falei. Aí você voltou à consciência. Mas na maioria das vezes a gente nem sabe que a gente está respirando, principalmente quando nós estamos dormindo. Nós estamos respirando o tempo todo e nem percebemos. Uma das maneiras da gente orar sem cessar é, da mesma maneira como a gente está respirando, incluir Deus em todas as nossas atividades. Eu dei um exemplo, sem nem pensar, eu acho que eu fui inspirado por Deus. Quando os diáconos vieram tirar a oferta aqui, eu me lembrei de George Mueller, que envolvia Deus em tudo. Não havia situação tão pequena que Deus não pudesse ser incluído. É o encanador que vem visitar a casa, Senhor, abençoe essa visita desse encanador, que eu possa ser bênção. É o local para estacionar, está difícil, Senhor, me dá uma vaga para eu estacionar. Tudo. Lavando o prato, Senhor, me ajuda naquele problema que eu tenho que enfrentar quando eu sair daqui. É incluir a Deus em tudo, em todas as situações. É o oposto disso aqui. É diametralmente oposto a incluir ao Senhor apenas nas situações de aperto. Tivesse Sansão buscado comunhão com Deus, como por exemplo Samuel buscou, é possível que Sansão tivesse tido uma vida muito mais relevante. Ele teve um anúncio espetacular. É provável que Deus tivesse coisas maravilhosas para ele fazer. Entretanto, a vida dele foi razoável, como a de Jefté, Gideão. E o pior, o final dele foi trágico. O final dele foi de trevas. Que Deus nos ajude a orar sem cessar, para cumprirmos tudo que Ele tem separado para nós nesta vida. Em nome de Jesus, amém.